africano. Olha, hoje foi mais um dia de depoimentos das testemunhas do julgamento do núcleo do golpe, do núcleo 1, no STF. Entre os ouvidos estão o general Hamilton Mourão, o ex-ministro Aldo Rebelo e o comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen. Quem acompanhou tudo desde cedo foi a Heloísa Vilela, que conversa com a gente agora. Oi, Elo, boa noite para você. A gente separou vários trechos, mas eu gostaria de começar com um depoimento do general Hamilton Mourão, o ex-presidente da República, de Jair Bolsonaro. Então eu vou ler um trechinho do que ele disse sobre o 8 de janeiro e já passo para você, tá bom? Bota a arte aí pra gente, por favor. O que disse Mourão hoje? Tomei conhecimento da baderna porque meu filho me ligou. Liguei à TV e análise de quem exerceu o comando do Planalto na época do impeachment do Collor. Sempre soube que houve planejamento do Planalto. Havia norma e planejamento. Quando detectada ameaça, seriam acionadas forças para impedir qualquer baderna. O que me parece foi a inação do governo de turno, sabedor das ameaças, deveria ter acionado os meios. E aí Xandão já rebateu, disse o seguinte, olha, testemunha não é perito e não tem que chegar a nenhuma conclusão. Heloísa Vilela, passo para você. Pois é, Roberta, boa noite, Juliano, boa noite, Chico. O ministro Alexandre de Moraes estava lembrando a testemunha que ela não estava participando desse depoimento para tirar conclusões, ela tem que se ater aos fatos, ela tem que testemunhar a respeito de fatos dos quais ela tenha conhecimento. Então, Hamilton Mourão foi um pouco além do que deveria ter ido. Ele veio aqui para falar que ele, desde 86, ele sabe que o Planalto tem um programa para lidar com possíveis problemas, porque em 86, se vocês se lembram, teve aquele badernaço aqui em Brasília, governo Collor, e a ideia era criar um tipo de protocolo que impedisse outro tipo de manifestação como aquela. Então ele tentou jogar no colo do governo Lula a não ter se preparado suficientemente para o que aconteceu no dia 8, quando a gente sabe que foram presos vários militares da Polícia Militar aqui do Distrito Federal por não terem se preparado, tem gente da Secretaria de Segurança Pública que faz o planejamento para medidas de segurança em qualquer evento aqui em Brasília, que também estão sendo ouvidas. Então, tem muita gente aí na fila com responsabilidade e certamente a responsabilidade não era do presidente Lula, que era a última pessoa no mundo, repito, que ia querer ver aquela confusão e ver o começo do seu governo desvirtuado com risco real de um golpe de Estado, tamanha foi a confusão. Se ele tivesse decretado uma GLO, garantia da lei e da ordem, os militares poderiam ter entrado e levado a cabo o golpe que eles tanto queriam fazer e não, graças às deusas e à atitude de muitas pessoas, não foi possível. O Elo, o Xandão deu uma daqueles zagueiros, né, que chega aí e pede respeito na área, dá logo uma cotovelada e diz, para aí, seu general, se eu venho aqui, né, que dá o diagnóstico final sobre os acontecimentos da história recente do Brasil. Ah, não tem golpe, não tem nada. Pô, esse Mourão é um fanfarrão, né? Como, aliás, fanfarrão, um adjetivo usado pelo próprio Bolsonaro. Naqueles momentos que eles viviam ali umas rusgas, o próprio Bolsonaro carimbou ali o cap do Mourão com essa definição de fanfarrão. Porque, cara, o cara vai na condição de testemunha e quer botar moral assim pra cima do ministro? Não, né? Pô, para com isso, seu Mourão. O grande fato hoje... né, Chico? Desculpa, Lô, por favor. Diga lá, Juliano. Não, vai você, já falei aí, por favor, quero te ouvir. Não, estava mencionando que acho que um dos grandes fatos dos depoimentos de hoje é o estado de espírito do Alexandre de Moraes, né? A gente vai ver hoje que ele estava pouco paciente para esse tipo de postura das testemunhas, né? Que, na verdade, queriam fazer do seu testemunho um palco para, né, reanimar a tropa, que anda bem desanimadinha depois de tudo que tem acontecido aí com 31 réus, né? Mas no caso do Mourão especificamente, Elô, me parece que ele tentou requentar aquela tese que os bolsonaristas tentaram usar
quando apresentaram a proposta de CPI para o 8 de janeiro, de tentar empurrar a responsabilidade para o governo. Não conseguiram, foi um desastre, pelo contrário, a CPI foi um tremendo tiro no pé e eles tiveram depois que recuar. Mas ele continua agarrado a essa tese, parece que não entendeu, que não colou a ideia de que a responsabilidade pelo que aconteceu foi do governo, né? E aliás, não lhe sobra outra tese, né, Juliano? Então é por isso que ele defende essa única, que, como você muito bem disse, foi por água abaixo com a CPMI. E tem mais, eu acho também que o Mourão é uma testemunha que não tem nada a acrescentar, porque vamos falar a verdade, quem era Mourão da metade para o fim do governo Bolsonaro? Um zero à esquerda, ele nem a proximidade com o Bolsonaro suficiente ele tinha, e não é à toa que ele não sabia de nada, então ele não tem como testemunhar a respeito da tentativa de golpe, porque ele não fazia parte da panela, ele estava fora do jogo, né? Então, acho que foi curiosa a convocação dele e a tentativa de fazer do Mourão um especialista nos sistemas de segurança que deveriam ter sido acionados aqui no Planalto, em Brasília não funcionou. E o Alexandre de Moraes, eu acho, a maneira como eu vejo, é um foco. Ele é muito focado, ele vai direto ao assunto e ele não vai permitir desrespeito com o processo que está em andamento aqui. Isso não é brincadeira, isso é um julgamento sério e dos assuntos mais sérios que a nossa República já tratou. Então não vai ter conversinha e tentar fazer disso aqui um circo, como ele já disse outro dia. Não farão do meu tribunal um circo. E é isso mesmo, ele está botando os pingos nos is dentro da lei. Pois é, e o Hamilton Mourão, apesar de não fazer parte ali da panelinha, ele reconheceu que se encontrou com Jair Bolsonaro depois da derrota de 2022, mas que as conversas nunca envolveram qualquer ruptura institucional. Vamos ver o que ele disse. Em nenhum momento me mencionou qualquer medida que representasse ruptura com o status quo. Nessas conversas, ou nossas conversas, sempre foram voltadas para a transição em vistas do novo governo. É aquela coisa, né? Não foi comigo, eu só cumpri, eu estava na reunião, mas não ouvi, não estava fardado. Exatamente. Sempre por aí, não, né, Roberta, Elô? eu acho que com certeza, eu acho que ele não mentiu nada, é exatamente isso. As conversas dele com o Bolsonaro devem ter sido exatamente essas. Além dele ter dito que o Bolsonaro estava muito chateado, que perdeu a eleição, blá, blá, blá. Mas mais do que isso, duvido que o Bolsonaro fosse falar com ele, porque ele não era homem de confiança do Bolsonaro. Ele estava fora do esquema. Ele estava cuidando da Amazônia, Exatamente. Ele não merecia nenhuma confiança do Bolsonaro, ele não tinha prestígio algum. É tanto que ele escolhe o Braga Neto como novo vice. O Mourão passa a ser algo completamente figurativo, né? E depois o Mourão dá uma sorte de ter, contando com a generosidade do povo gaúcho, vira senador, né? Um cara que mora em Ipanema, vive em Ipanema, nem naquele tempo da tragédia da enchente esteve no Rio Grande do Sul, ganha um mandato do povo gaúcho como senador pelo Rio Grande do Sul. É muita generosidade, né? É, impressionante. E eu fico me perguntando que debate sobre transição ele fez com o Bolsonaro, porque quem acompanhou, né, Elô, você estava acompanhando de perto isso, eu lembro bem, quem acompanhou a transição lembra que o governo Bolsonaro se ausentou da transição, não passou informações que eram requeridas pelo governo que estava sendo formado pelo presidente Lula, não integrou as equipes de trabalho, Bolsonaro foi embora. Então, quer dizer, eu não sei que transição que o Bolsonaro podia estar discutindo com o Mourão, porque o que houve do governo Bolsonaro em relação à transição foi uma sabotagem. Só faltava chegar nos gabinetes dos ministérios e terem roubado os computadores e queimado os arquivos, porque em termos de colaboração para a transição foi próximo de zero. E o Mourão, a essa altura do campeonato, a gente sabe bem, estava muito afastado já do Bolsonaro. Mas muito. Os caras não passavam. Então, assim, talvez essa parte do depoimento aí seja difícil de acreditar que ele estava conversando alguma coisa de transição com o Bolsonaro, né? Agora, Elô? Não, ele diz que foi lá para falar que quer falar com Alckmin, blá, 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 mas eu acho que, no fundo, o resultado final desse depoimento dele é uma tentativa também de se ficar bem com as Forças Armadas. É de não criar problema com a turma, porque isso a gente está vendo aqui direto. Os vários fardados e não fardados, uns aparecem com farda, como o Olsen hoje, né? Outros não, mas é tudo a turma das Forças Armadas que está querendo livrar um pouquinho a barra do outro.
O Mourão sempre quis vida boa, né? Eu, quando morei no Rio, cruzava com ele ali em Ipanema, Copacabana e tal. O Mourão quer vida boa. O Mourão não quer complicação com nada, não quer responsabilidade com mandato algum, não quer levar nada de bom para o Rio Grande do Sul, que deveria. Ele quer ali a sombra. Sabe aquele militar da reserva que quer a sombra da sombra e nada mais. E vai seguir assim, isso é Mourão. Se pudesse, ficava jogando dominó no clube militar o dia inteiro. Jogava lá no Rio e continua jogando, porque ele continua no Rio. Ele não é senador pelos gaúchos. Ele é senador da areia de Ipanema. Claro. E de novo, né? Foi eleito. É inacreditável. Foi eleito, consagrado. Elô, quem também falou hoje foi Aldo Rebelo, né? Ele foi ouvido como testemunha do almirante Almir Garnier. E foi o depoimento mais tenso do dia, com ameaça de prisão por parte de Alexandre de Moraes. Vamos ver uma discussão entre os dois aqui e a gente já passa para Elô. Demóstenes Torres, advogado de Almir Garnier, diz o seguinte: o brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do presidente. É possível que possa mobilizar por decisão unilateral? Pergunta Demóstenes. Aí Aldo Rebelo. Na língua portuguesa, conhecemos a força da expressão. Nunca pode ser tomada literalmente. Quando se diz estou frito, não significa que está dentro da frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. Entra Xandão e diz: o senhor estava na reunião quando disse isso? Aldo Rebelo diz: não. Tem um outro print aqui, Elô, vou dar a sequência e já passo para você. Disse então Alexandre de Moraes: então não tem condição de analisar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, por favor. Aldo Rebelo: minha apreciação da língua portuguesa é minha e não vou admitir censura. Vem Xandão, diz o seguinte: se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Aldo Rebelo diz: o senhor vai permitir minha apreciação? Alexandre de Moraes: fática, sim. Momento tenso aí, hein, Elô? Não, mais do que tenso, porque você leu de uma maneira, Aldo Rebelo falou de outra, né? E isso foi exato. Ele chegou com uma postura, uma petulância, um desrespeito, como se ele fosse o dono do show e que ia botar banca em cima da Suprema Corte do Brasil, cara. É uma coisa assim, foi um negócio escandaloso. A impressão que deu que ele veio aqui causar, chamar atenção, virar alvo das atenções de novo, porque ele anda super esquecido mesmo. Quem fala de Aldo Rebelo hoje em dia no Brasil? Me diga. Ninguém. Então, foi um depoimento que já no começo, depois das primeiras frases, já foi assim de enfrentamento. Ele veio aqui para depor, ele não veio aqui para questionar ninguém. Então, depois disso, ele ainda voltou à cena, ele ainda tentou enfrentar o ministro Alexandre de Moraes e o Procurador-Geral da República. Eu não sei se você vai mostrar algum outro trecho, mas tem outros trechos aqui muito impressionantes. Eu tenho esses dois trechos separados aqui, mas se você quiser trazer mais um trechinho quente, a gente gosta. Então vamos ao trecho em que o Gonê também tentou colocar ele no lugar. Por quê? Ele estava, durante o testemunho dele, estava tentando fazer crer que a Marinha Brasileira é uma força muito pequenininha, coitada, que sozinha não teria condição de deflagrar um golpe de Estado, que precisava ser o exército, que tem capilaridade e tal. E aí ele começou a falar e aí ele perguntou assim: eu quero saber, olha só, eu quero saber se o inquérito foi levantar com os comandos da Marinha, porque ele diz, um almirante não dá golpe, ele tem que chamar os comandantes todos, da operação tal, dos fuzileiros, todos os comandantes. Quero saber se alguém foi chamar o comando. Aí o Gonê interrompeu ele na mesma hora. Ele falou, o senhor não tem que querer de saber nada aqui, não. Quem quer saber somos nós. Quem faz perguntas aqui é a Procuradoria-Geral da República e são os advogados. Ele ficou tiririca, ao que o Alexandre de Moraes depois complementou com uma aula de história curtinha, porém eficiente, lembrando a ele que em 1964 não foi preciso acionar os comandos. Basta um
desesperado, começar a colocar uma turma na rua, que tem gente que segue ou que ninguém reage e o golpe está dado. Então, não me venha com essa historinha que você precisa passar por todos os comandos. Aldo Rebelo causou hoje, né, no seu depoimento na primeira turma do STF. O Aldo é um personagem mesmo, assim, eu consigo imaginar a Elô descrevendo, né, porque é um sujeito que teve certo poder na República, foi ministro da Defesa, foi ministro dos Esportes, foi presidente da Câmara dos Deputados, mesmo sendo de um partido um pouco menor que é o PCdoB, chegou em posições importantes da República, é um intelectual, né, que trouxe aí uma formulação política para a esquerda, quando era de esquerda, mas atravessou completamente o Rubicão, né? Primeiro foi se bandeando para uma posição mais de centro, MDB, solidariedade e tal, e está nos braços do bolsonarismo. Quer dizer, é hoje um dos maiores defensores desses militares. Reproduz as maiores barbaridades contra os povos indígenas, como se fossem todos um bando de manipulados, de marionetes das ONGs estrangeiras, né? Trata o movimento socioambiental brasileiro como se fossem criminosos, né? E defende o agronegócio predatório como poucos, né? Foi relator, inclusive, do Código Florestal Brasileiro, que flexibilizou um monte de leis ambientais mais de uma década atrás. Então, ele foi indo, e é isso, virou testemunha de defesa de general golpista, quer dizer, de almirante, nesse caso, golpista. Então, é impressionante a conversão do Aldo Rebelo, né, que eu carinhosamente chamo do renegado Aldo Rebelo, em referência a uma frase que o Lenin usava para o Karl Kautsky, que era o grande socialista alemão, que também mudou de lado e lá pelas tantas estava apoiando a Primeira Guerra Mundial. O Aldo virou isso, virou um renegado, um sujeito que já não consegue mais ter nenhum trânsito na esquerda e foi buscar nas hostes bolsonaristas alguém que ouvisse as barbaridades que ele tem para dizer. Então, de acordo com o que o Juliano está falando aqui, o Aldo foi Aldo, porque alguns vão lá e se tornam outros personagens, né? Ele foi completamente Aldo. O Juliano conhece muito bem esse personagem. Eles tiveram, eu lembro do embate público acho que foi na Folha de São Paulo, né? Que vocês fizeram um debate ali na eleição de 2022. Então é a palavra de quem conhece bem o sujeito. Mas e ele é muito usado assim, por exemplo, o Ricardo Nunes o usava na última eleição agora, para dizer, olha, eu tenho parte da esquerda aqui comigo. Ele é usado para vender essa ilusão. Então, Aldo Rebelo seria alguém progressista, alugado por uma campanha de direita, por uma campanha de extrema-direita, que foi a campanha do Ricardo Nunes aqui em São Paulo no ano passado. Então, ele é hoje esse personagem de aluguel para a direita ou para a extrema-direita. Hoje, no caso, era um testemunha de aluguel, de certa forma. Era o papel dele lá. Olha, Chico, eu fiquei impressionada com a petulância dele. Acho que essa é a melhor palavra que eu tenho para descrever. A petulância, a postura com que ele chegou e achou que ia enfrentar as autoridades como se fosse ele que fosse conduzir a audiência. Foi algo realmente inusitado, muito fora da caixinha, sabe? Muito fora do comportamento que se espera dentro de uma audiência, de uma testemunha, num processo com a seriedade que tem esse aqui, né? A gente não está julgando um roubo de bala da esquina, né? O que está sendo julgado aqui é a tentativa de golpe de Estado, cara. Perfeito. Então, assim, foi um absurdo o comportamento do Aldo. Ele aumentou muito a milhagem, o prestígio dele com a direita nesse papel que ele fez hoje, né? Ele aumenta o cachê, aumenta o valor dele para a extrema-direita. O passe, né? Tanto que subiu o preço do passe. Tanto que ele começou a ser muito usado hoje à tarde já como ali herói, novo herói da extrema-direita. Eu queria até perguntar para a Elô, porque, obviamente, ninguém está acompanhando tão de perto aqui no ICL quanto a Elô, né, esses depoimentos todos, diretamente de Brasília, se ela percebe que há uma mudança, porque agora vão começar a entrar testemunhas mais políticas, né, que são figuras políticas, são figuras públicas, né, gente que sabe jogar para a torcida, vamos dizer assim, né, em comparação com militares que talvez não tenham tanto traquejo, não tem media training. Você acha que a entrada desses personagens, Elô, em cena, eu não sei quais são todas as testemunhas que vão ser arroladas, né, mas Aldo
Aldo Rebelo é, sem dúvida nenhuma, um quadro com capacidade política. Não concordo com nada do que ele diz, mas tem capacidade de fazer confusão, como fez hoje, como tentou fazer hoje, né? Embora acho que a postura do Alexandre de Moraes tenha sido irretocável. Você acha que a entrada em cena dessas testemunhas mais políticas pode dar uma esquentada nos próximos depoimentos? Olha, eu acho que pode dar mais, talvez, como é que eu vou dizer? Eu acho que pode trazer um pouco mais da atenção da mídia, que tem dado pouca atenção para o que está acontecendo aqui, na minha humilde opinião. Então, essas figuras, se vierem, porque, por exemplo, você tem Ciro Nogueira, você tem Tarcísio de Freitas, são arrolados como testemunhas. Se virão ou não, elas não foram intimadas. Não sei o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer no caso dessas testemunhas, porque o almirante Olsen, por exemplo, pediu para não depor e ele não permitiu, ele mandou ele vir. Não sei o que ele vai fazer com esses outros políticos. Talvez eles não tenham tanta coisa assim para contar, claro, que ele exija que eles venham, né? E agora, uma coisa eu acho que é certa, pelo que eu tenho visto do comportamento, não só do ministro Alexandre de Moraes, como dos demais ministros da Corte, como do Procurador-Geral da República, e mesmo que eles tenham mais traquejo político, como você colocou, aqui, numa linguagem popular, é pão, pão, queijo, queijo. É pergunta, resposta, objetividade, os fatos, é o que você sabe, o que você não sabe e acabou. Então, acho que eles não vão mudar o curso da história nesse sentido, entendeu? Boa, Elô. E olha, de volta às testemunhas do dia de hoje, o comandante da Marinha, o Marcos Sampaio Olsen, ele foi questionado por Alexandre de Moraes sobre a cerimônia de troca de cargos. Como o almirante Almir Garnier não participou da cerimônia de transmissão do cargo, a gente lembra disso, Moraes levantou uma hipótese para esse comportamento aí de Garnier. Vamos chamar a arte aqui para a gente ver. Disse Xandão: tem uma reportagem de Folha e UOL apontando que ele se recusaria a ir, porque há necessidade de que o que sai e o que entra tem que bater continência ao presidente da República. Disse então Marcos Sampaio: desde que o presidente presida a cerimônia, a de 5 de janeiro de 23 foi presidida pelo ministro José Múcio e bate continência à autoridade que estiver. Heloísa Vilela. Pois é, esse foi um ponto em que o Alexandre de Moraes insistiu, porque tinha ficado uma ponta muito solta. E ele trouxe, então, e perguntou primeiro ao almirante Olsen se tem registros na história de um almirante que está saindo não passar o cargo para o que está chegando. E aí ele esclareceu: não, ele passou o cargo para mim, mas não participou da cerimônia. E isso eu nunca vi, não conheço registro de que isso tenha acontecido. Foi um ponto importante deixar isso bem demarcado, porque essa cerimônia, ela independe do Estado, né? Dentro das Forças Armadas tem que haver a troca de comando, e a troca de comando houve, mas a gente sabe que a hierarquia, esse cerimonial todo é muito importante dentro das Forças Armadas, e quando o Garnier decidiu não ir, ele rompeu com uma tradição que até então ninguém tinha rompido, desde que a Marinha existe, e isso ficou muito claro. Aí o almirante Olsen disse, ele não disse, ele não foi porque não queria bater continência, mas ele deixou muito claro que o almirante que está passando o cargo e o outro que está recebendo o cargo tem sim que bater continência para a autoridade civil que está lá, e seria o presidente Lula, que no caso resolveu não ir e mandou o ministro Múcio no lugar dele. Então, assim, sem ser de uma forma direta, mas na minha visão ficou comprovada a hipótese, a teoria, o que se sabe, que ele não foi porque não queria bater continência para o presidente Lula, depois de ter tramado um golpe de Estado com o Bolsonaro, né, gente? Foi por isso que ele não queria ir. E foi quem colocou, vamos lembrar sempre, né, as tropas à disposição, né? Porque, embora mesmo ontem aqui no ICL a gente tenha comentado que a Marinha é a menor das três forças armadas, né? Obviamente haveria um engajamento caso as outras forças armadas tivessem participado também do movimento aí do Olha, Juliana, Garnier, né? Isso me lembrou um ponto hoje, porque foi um ponto muito insistente do Aldo Rebelo hoje, de falar que a Marinha é pequenininha, é tudo lá no Rio, tem meia dúzia de pessoas. Aí o Alexandre de Moraes entrou e perguntou, quantos fuzileiros navais tem a Marinha?
Aí ele parou, pensou, entre 14 e 15 mil. Ora, faça-me o favor, você desembarca em Brasília com 15 mil homens, você dá um golpe de Estado em 30 segundos, né? Com certeza. Então, não é tão pouca coisa. Tudo depende de como você usa as ferramentas, os homens e as armas que você tem, né? Exatamente. Em 64 foi com menos gente ainda. E foi feito o golpe da mesma forma. Então, esse argumento aí não cola. Faz o menor sentido. E olha só, em entrevista ao ICL Notícias, a coronel Cíntia Queiroz, da Polícia Militar do DF, do Distrito Federal, ela contradisse diretamente o depoimento prestado pelo general Júlio César de Arruda ao Supremo Tribunal Federal. O coronel disse que o Exército atuou sim para impedir que a Polícia Militar cumprisse uma ordem para prender os bolsonaristas, que estavam acampados no setor militar urbano em Brasília. E aí fica esse diz-que-me-diz-que, né? Um lado dizendo que impediu, o outro lado disse que não, enfim. Mas há muitas reportagens da época, né, que relatam o bate-boca do Capelli, né, com o comandante do Exército, né, até ontem a gente deu aqui também aquela expressão, a minha tropa é maior que a sua, que eu fico imaginando essa frase, cena, né, essa cena, minha tropa é maior que a sua, você não se meta aqui, e o bate-boca, né, então tem muito material, muitas testemunhas, né, que comprovam que pelo menos houve uma operação para retardar a prisão dos golpistas que estavam acampados lá. A gente podia chamar o Capelli aqui qualquer dia desse para fazer também contar a história para a gente aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa que me chamou muita atenção nessa matéria maravilhosa que o Kleber fez, porque primeiro eu fiquei espantadíssima que a coronel Cíntia tenha vindo a público falar em primeira pessoa, dando a cara. Isso nunca tinha acontecido. Eu mesma já tinha conversado com ela, ela se recusou a falar em on, então não publiquei nada do que ela disse porque tinha que ser em primeira pessoa. Mas ela é uma pessoa que muita gente até hoje não entende como que ela não foi implicada, indiciada nessa tentativa de golpe. Porque o relatório de inteligência a respeito do que podia acontecer foi colocado na mesa dela. Numa sexta-feira, ela disse que já tinha ido embora, mas no dia seguinte ela foi a uma reunião dentro da Secretaria de Segurança Pública, não passou na mesa dela para ler esse relatório, que foi escrito pela delegada Marília, com quem ela continua conversando por WhatsApp o tempo todo. A história dela é muito estranha e mais, ela é muito próxima do comandante da época da Polícia Militar, que já foi julgado, o julgamento dos PM já acabou, estão esperando apenas o veredito do ministro Alexandre de Moraes. Então, numa interpretação, porque eu não sou testemunha do STF, sou jornalista e posso dar a minha interpretação, eu acho que ela pode estar tentando salvar a pele dos amigos, relatando uma coisa que é verídica. Agora, me chamou a atenção a maneira como o próprio Capelli, nessa matéria do Kleber, aliviou nessa descrição. Ele não fez a descrição contundente que ele fez na época e que eu já ouvi de outros implicados da PM falando que o general virou para a PM e falou: minha tropa é maior, você vai discutir comigo? Porque ele impediu a prisão em flagrante de centenas e milhares até de pessoas que poderiam ter sido presas aquela noite mesmo. Por quê? Quem estava lá dentro que ele não queria que fosse preso? Né? Então, essa história, esse dia, esse momento é muito importante, achei fundamental e acho que o Kleber está de parabéns por ter conseguido trazer isso à tona em primeira pessoa. Agora, eu não sei quais são os objetivos por trás disso aí. Tem coisa aí, tem tem caroço nesse angu aí. Pois é, e o fato é que parece que tem alguém mentindo em depoimento, né? Pré-candidato ao governo do DF, o Capelli, que está nesse momento costurando as suas alianças, então deve estar segurando um pouquinho aí. O tom tem mudado por conta disso. Tem muito voto. Tem muito voto de PM, de bombeiro, de policial militar aqui nessa cidade, né? Não sei. Tem que perguntar para ele. É por aí. E sabe quem tem uma tropa maior que a minha? Rodrigo Viana. Esse tem uma tropa... uma tropa muito maior que a minha. Posso entrar aqui? Pode entrar, Rodrigo. Uma voz do além aqui, né? Boa noite. O Juliano citou o Lenin, né? O renegado Kautsky. O renegado Kautsky. Eu ia citar o Brizola, né?
costeou o alambrado. Costeou o alambrado. Aldo que é o Rebelo que se diz. costeou, quebrou o alambrado, avançou no... Já foi, já cruzou o alambrado, já entrou Cruzou o no alambrado. terreno do inimigo E já. comeu o capim, inclusive. Tá? É isso. Comeu todo o capim. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira. Valeu, querido. Obrigado. Tchau. Juliano, boa noite para você. Heloísa Vilela, deixa eu me despedir de você também. Um beijo. Hoje o dia foi longo, mas vem o final de semana por aí. Aproveite, descanse, porque segunda-feira tem mais. Só vou embora porque eu já falei com o Rodrigo no urgente, senão seria uma falta de educação, né? Não. Então, tchau, pessoal. Bom fim de semana. Beijo, Elô. Valeu. Beijo, Você Elô. também, querida. Pra você. Bacana, né? Sempre bacana recebê-lo no Urgente, no N1, no N2. Heloísa. Não, e o que a Elô tá com essa memória dos bastidores do golpe, Fresca, né? Porque, né? além dessa cobertura agora, ela tem a memória da cobertura da CPI do DF, do Distrito Federal. Onde estiveram personagens que a gente às vezes não dá muita bola, mas são os caras que estavam ali em atuação no dia 8 de janeiro. Exato. É quem impediu, é quem queria manter lá o pessoal dos quartéis, é quem estava naqueles bastidores daquela hora. Não, e o ICL, hoje uma audiência, a gente até agradece aqui, uma audiência espetacular aqui numa sexta-feira, né? Acho que reconhecimento também, porque o ICL manteve a equipe o tempo todo e prioridade para esse caso, porque é o entendimento de que é histórico, né, para a democracia brasileira. Você está julgando militares, você está transformando militares em réus, tem general prestando depoimento como testemunha, então nós demos prioridade e a audiência está respondendo. Está respondendo, porque eu vejo nos sites, vejo por aí uma ou outra exceção, não estão dando muita atenção. A Elô comentou, pouquíssima cobertura lá no pouquíssimo. STF. Mas aqui você tem. Então, semana que vem pode ficar aqui de novo, que nós vamos trazer mais detalhes dos Porque depoimentos. esse assunto passa a ser um pouco indigesto para a direita. Ele não é um grande assunto mais para eles. Quanto mais deixar ali de escanteio, melhor. Pode atrapalhar certas candidaturas daqui por diante. Aquele do moderado, né? O Tarcísio De um moderado. tal moderado do Palácio dos Bandeirantes. O moderado que apoiava um golpe que falava em matar ministro do Supremo. Então não cai bem para essa candidatura. Então é melhor. Moderado. Por isso que não tem essa cobertura toda que aqui a gente faz. É isso. Esse moderado /light, a gente sabe que não